Então, boa tarde. Eu, na verdade, veio aqui representar um escritório... saiu de novo. Que se chama Triptych. É um escritório franco-brasileiro, na verdade, com 3 sócios franceses e uma brasileira, e que acabou de completar, ou vai completar em breve, 15 anos de existência, principalmente em São Paulo, e mais também desde 2008 de volta em Paris. Então estamos hoje divididos entre uma atividade paulista e uma atividade na França, que nos permite hoje talvez poder trazer aqui alguns elementos de resposta à pergunta do tema. Através da experiência nós conseguimos atingir através da empresa um mundo público francês, que é um mundo obviamente estruturado de modo um pouco diferente do mundo brasileiro, no que diz respeito à urbanização e desenvolvimento urbano, com certeza. Então eu vou atravessar pelo menos 3 projetos em Paris que nós conseguimos participar. São concursos. A encomenda pública francesa é muito estruturada em volta de concursos públicos, inclusive um modelo, no meu entender, e também por testemunha, um modelo extremamente invejável, na medida que ele serviu, está servindo ainda de referência no mundo inteiro, e que estabelece um critério extremamente simples que seria interessante estabelecer também no Brasil, que toda e qualquer obra pública acima de 1 milhão de euros tem que ser objeto de um concurso público de projeto de arquitetura. Então, isso, obviamente, é uma coisa que não é tão recente assim, mas que decorre de uma lei que se chama a Lei MOP, e que até hoje está aplicada, eu diria, no pé da letra, evitando, obviamente, dúvidas, ou trazendo transparência no processo de escolha dos projetos e a formatação dos mesmos. Então, a França, eu diria pré-crise, e eu diria pré-crise recente, ou seria um pós-crise de 2008, mas vamos dizer, de 3 anos retrasado, estava ainda promovendo 1000 concursos de arquitetura, de prédios públicos, portanto, até às vezes de urbanismo, mas contudo 1000 assuntos que estão aí colocados na praça pública, publicado no Jornal Officiel, portanto acessível a todos, informação acessível, e estabelecendo critérios, obviamente, de seleção que não todos conseguem atender, mas pelo menos podem tentar. Esse sistema hoje, e isso vai ser um ponto importante no final da palestra que eu queria abordar, se viu diminuir muito. Os recursos públicos, mesmo na França, inclusive na França ou em todo o mundo, agora são extremamente escassos, e a França teve que reduzir de metade em um período muito curto, de 3 anos, essa quantia. Isso quer dizer que ela está construindo 2 vezes menos prédios públicos que ela fazia 3, 4 anos atrás, para dizer um pouco eu diria, a preocupação que isso traz em termos de capacidade pública de realizar, e, de alguma forma, a transferência dessa prerrogativa num outro modelo no qual o privado entra e que eu vou descrever. Então, eu queria primeiramente, obviamente, eu vou falar de Paris e de São Paulo, porque são as 2 cidades que eu conheço mais, e talvez porque são cidades que, nesse aspecto, podem propor vamos dizer, um contraste suficientemente forte para interessar a gente aqui hoje. Obviamente que Paris é uma cidade que tem 1000 anos, que seria o dobro, então, de São Paulo. Obviamente que é uma cidade que se consolidou através de épocas que a gente não conseguiria repetir, mas mesmo assim, e mesmo falando de Paris intramuros, que seria então essa linha aqui, mais ou menos uma população estável, né, desde praticamente o final do século XIX, por volta de 2 a 3 milhões, é uma cidade que ainda ganha moradores.
Por quê? Porque é uma cidade que, apesar de ser cercada nesse traçado do periférico, que seria a marginal, né, equivalente à marginal aqui em São Paulo, e que corresponde mais ou menos nas fortificações pós 1870, é uma cidade que ainda continua a promover urbanismo e que, apesar de parecer totalmente acabada, está nas margens ainda muito, eu diria, e com planos de desenvolvimento grandes para frente, em movimento, se reinventando, promovendo formas de urbanismos, portando bairros inteiros, que geralmente são edificados acima de umas zonas industriais abandonadas, uma temática que poderia ser muito bem aplicada em São Paulo. São Paulo é uma cidade onde também que sofre um processo de desindustrialização muito grande, que oferece grandes oportunidades fundárias, que foi inclusive temática do concurso chamamento Arco Tietê recente. Em volta do Arco Tietê tem aí uma região onde realmente temos ainda possibilidade de virar o jogo, ou pelo menos de ter uma escala de intervenção que seja relevante na escala metropolitana. Eu acho que São Paulo, recentemente, está passando por uma outra fase consciente, eu diria, do seu planejamento urbano, pelo menos no meu ressentido. Eu cheguei em 2000, então eu presenciei a primeira revisão do plano diretor da Marta Suplicy, agora essa nova que acabou de chegar, que são instrumentos mundialmente utilizados, mas que têm o seu valor e que vêm, eu acho, de alguma forma, influir muito na escala metropolitana, na escala macro. E essa aqui, Paris, não está estruturada de modo diferente, ela está fazendo essas atualizações, né, de décadas em décadas. Hoje, o grande assunto fora de Paris é agregar uma reflexão sobre o Paris metropolitano, porque lá vamos dizer, a cartografia municipal é muito diferente. Na verdade, os municípios são muito menores. Então, você tem em volta daquela zona que eu mostrei lá em cima, e que Paris intramuros, tudo que é fora desse século já são outras municipalidades, com algumas vezes umas disparidades assim de renda absurda de uma centena de metros entre um lado do periférico e outro, um contraste gigante, e às vezes entre vizinhos, entre Levallois, não tão nessa região oeste porque ela é bastante rica, mas às vezes entre Montrouge ou Gentilly você tem duas situações extremamente diferentes, com uma discrepância de capacidade justamente pública de se equipar, de tratar de urbanismo, de tratar de resoluções sociais muito grande. Por isso que foi aí lançado um plano que se chama o Plano de Grand Paris, que é uma extensão da reflexão Paris Intramuros à região metropolitana de Paris, que soma uns 15 milhões de pessoas, então, portando alguma coisa que se compararia com Paris, uma reflexão que começa, obviamente, em volta dos transportes urbanos, porque Paris foi uma cidade radial, concebida de modo radial. Então, todos os transportes chegavam no meio. Hoje, a reflexão é criar outros círculos, outros circuitos e reformular, de alguma forma, a liderança intercomunal e estabelecer umas regras de mutualizações intercomunal, criar uns fundos capazes de organizar isso e pensar finalmente na escala metropolitana, que no caso da França foi sempre feito através de plano diretor muito distante e que hoje está sendo tratado de modo mais, eu diria, apurado. Em São Paulo, que seria uma escala comparativa, eu acho que a revisão que foi feita recentemente com a administração atual é um grande passo em relação à recolocação do público no planejamento urbano. Eu não vou discutir aqui os méritos dos pontos específicos desse plano, mas me parece que aí uma intenção clara de retomar a mão sobre o espaço urbano
e obviamente que isso numa escala muito grande, e que, se eu posso trazer aqui testemunhas que entre essa planta e o que eu vou mostrar depois, existe um mundo mesmo, entre essa escala de intervenção, que seria essa do plano diretor, ou dentro do plano diretor, que essa outra, que também foi dessa administração, o chamamento em volta do Arco Tietê, que ainda assim é uma área maior que Manhattan, né, que busca soluções viáveis dentro de um perímetro gigante, que talvez, inclusive, vai dar luz a micro-intervenções, mas que ainda assim uma visão extremamente macro, aonde eu acho que se a gente quer tratar, ou se a gente quer debater aqui da cidade sustentável, da cidade agradável, da cidade agradáveis, justamente, a gente tem que saber descer em escalas muito menores, assim, de modo muito mais preciso. Hoje você tem um recorte, eu não tenho fotos aqui, mas vocês devem conhecer. São Paulo está com várias operações urbanas em curso. Essas operações urbanas são numa escala, me parece, um pouco mais aproximada já, porque em volta de um bairro ou de um grupo de bairro, com uma especificamente que chamou a minha atenção é que a Água Branca, porque ela estabelece regras de urbanismo mais precisa também, mas direções, mas que, por efeito de comparação, vocês vão ver, ainda estão muito distantes do que a Prefeitura de Paris consegue promover, e com os resultados me parece bastante interessante. Eu vou primeiramente falar da ZAC Rive Gauche. A ZAC Rive Gauche é um projeto do leste parisiense. Ele vem, na verdade, sumiu um pouco, mas não sei porquê. O Rio Sena está aqui, ele sumiu na foto, mas enfim, ele está aqui. Secou. Para os que conhecem Paris, eu acho que eu devo ter um mapa de Paris. É importante, porque eu falei sem discriminar. A ZAC Rive Gauche, ela está nessa zona, na verdade. Ela nasce da Gare Austerlitz e ela vai em direção à subúrbia. E uma operação que começou nos anos 90, portanto, já uma operação que deve ter uns 25 anos e que está ainda andando em direção à subúrbia. É um território bastante grande, mas que não foi tratado de uma vez só. Ele foi tratado num plano urbanístico diretor e intencional de uma vez só, e depois em fases de implantação do projeto, às vezes distantes de mais de 10 anos. Mas numa continuidade política absoluta, porque esse tipo de projeto só se dá nesse tipo de situação onde você tem realmente uma continuidade absoluta entre as diferentes administrações, onde ninguém desfaz o que o outro fez, e onde realmente a administração pública, o que permanece dela, na verdade, em termos de equipe administrativas, é até maior do que o poder político temporário. A tecnicidade fica, o político passa. Essa aqui é, eu diria, a principal operação em curso em Paris, mas eu vou mostrar também uma outra aqui, Batignolles, que é um bairro gigantesco aqui nessa zona, e você tem aí depois uma variedade de outras operações que não são mais nesse miolo de Paris, que está extremamente consolidado, onde eu não tenho mais, inclusive, terrenos livres para fazer isso, mas bem nessas zonas que São Paulo possui, né, que são não tão valorizadas, que são vizinhas de, por exemplo, linhas de trem ou periférico, que, de alguma forma, para os que conhecem, que podem confirmar o que eu estou falando, não tem nada a desejar da Marginal Tietê, em termos de barulho, de tráfego e alguma coisa extremamente... Mas que tem uma peculiaridade, o periférico passaria aqui o Rio Sena, e você tem aqui a Gare Austerlitz. A Gare Austerlitz é uma estação de trem que está na ativa hoje e tem uma faixa de trilho, na verdade, que são hoje, com as áreas desindustrializadas, as novas oportunidades que você tem em Paris. E o preço, eu diria, do terreno e a pressão imobiliária torna possível uma cobertura desses trilhos, né? Porque a viabilização da cobertura é feita
porque o preço metro quadrado compensa. Então, seria uma reconquista, na verdade, de uma história retrasada do século XIX, e que hoje se torna possível. E eu sei que muita temática do Arco Tietê foi em volta da cobertura. Por exemplo, tem um projeto muito grande de cobertura de todos os trilhos da CPTM, se tornando um novo bairro. Obviamente que no caso de Paris, felizmente, e isso diz muito a respeito também do conceito, tanto o periférico que cerca Paris, como todos os trilhos das vias férreas em Paris, foram concebidas num nível diferente do da cidade, porque era inconcebível para os parisienses, os urbanistas parisienses, travar a continuidade urbana. Então, era impossível imaginar, por exemplo, esse cinto que a via periférica aqui, atravessada por ponte ou passarela, como seria, por exemplo, o caso da Marginal. Não, foi rebaixada a via de modo a cidade poder fluir em cima. E hoje, essa simples decisão torna possível a cobertura, tanto do periférico como dos trilhos. Então, foi, às vezes, decisões que datam de dezenas de anos facilitam esses processos. Entrando na ZAC Bercy, alguns devem conhecer, tem até o Palais des Sports, que é uma arena esportiva, assim, um parque que se criou aqui nos anos 90, e depois a grande biblioteca, que é aquele prédio imponente, obra do François Mitterrand. Essas aqui são fases sucessivas que eu estava descrevendo em direção à subúrbia, e hoje está se tratando dessa parte que está chegando, na verdade. Você tem aqui o Rio, né? A orientação um pouco diferente. Aqui o periférico. Então, no norte é Paris e aqui já é Ivry-sur-Seine. Então, você vê que já a operação está atravessando em direção à subúrbia e, na verdade, na ideia de criar, que isso é um conceito forte do Grand Paris, criar ligações diretas entre Paris intramuros e Paris subúrbia. E tais como o objeto do Arco Tietê era criar umas ligações maiores entre o norte do Rio Tietê e a parte sul do Rio Tietê, que tem umas diferenças de níveis sociais absurdas. Então, esse aqui está em obra, mas eu vou explicar o modus operandi disso tudo. Esses bairros são, na verdade, definidos por plano diretor e depois, logo mais, objeto de concurso de urbanismo, onde o urban design definir as massas construídas, as vias, os prédios públicos, o transporte coletivo, a coleta seletiva, todas essas grandes linhas, e somente depois são chamados arquitetos, que vão efetivamente trabalhar sobre os prédios e que vão ser, na verdade, submetidos a um trabalho, inclusive, em ateliê, portanto, não isolados. Então, isso aqui, por exemplo, é uma maquete resultante dessa nova fase da ZAC Clichy-Batignolles. Obviamente que tem prédios existentes assim que estão aí englobados, mas só para dar para você a escala de intervenção e, ao mesmo tempo, a precisão de intervenção, porque, aos poucos, os prédios em brancos, por exemplo, seriam as massas a serem atribuídas. E, atrás desse cada prédio aqui, tem um concurso público. E que depois a prefeitura vem complementando no maquete, isso sendo um lugar que eles chamam de ateliê, onde os arquitetos, urbanismos, enfim, os serviços técnicos, todo mundo, os usuários, estão convidados para debater do próprio trabalho em curso, às vezes pedindo umas mudanças, e isso sendo um trabalho, obviamente, gigantesco, mas que só esse consegue trazer, eu acho, a precisão, a exatitude que nós estamos procurando para definir um espaço urbano completo, onde o transporte público, o serviço público, os comércios, enfim, todos os componentes necessários da vida urbana estão planejados, concebidos para conversar um com o outro
e atender uma população não exclusivamente, porque, obviamente, nesse tudo você tem objetivos e prerrogativas da prefeitura. A prefeitura está organizando, está promovendo tudo isso, está com controle, portanto, mas ela está também conversando com o mercado imobiliário. Eu acho que isso é talvez uma das coisas que vai tender ou vai ter que evoluir cada vez mais, esse nível de conversa entre a prefeitura e o poder privado, imobiliário, portanto, numa conversa inteligente, uma conversa de troca, uma conversa de negociação também, onde a prefeitura reafirma a necessidade de público e onde o poder imobiliário, o poder privado imobiliário, também fala das suas necessidades, notamente da necessidade de fazer operações rentáveis. Do lado público, obviamente, são os prédios, e eu diria, existe 3 camadas. A primeira camada, a do transporte, por exemplo, geralmente é um esforço concedido pelo poder público sobre os capitais dele, de equipar os bairros em transporte público e estabelecer as vias, o que a gente chamaria de urbanização. Na segunda camada, existe plano e previsões de implantações de prédios públicos, de escola, de creche, em número suficiente para a densidade desejada do bairro e afins. E esses, ora, são produzidos pela prefeitura, ora, são produzidos pelo poder privado em troca de um direito a construir. Então, você vê que aí você tem uma negociação legal de produção e tudo no objetivo de conseguir atingir e respeitar as metas que são estabelecidas. Uma das metas mais importantes de Paris era de alavancar o número de habitação social de 13% a 14%, eu acho que 4, 5 anos atrás, a 20% hoje, e tendo o objetivo de 2030 de chegar a 30%. 30% numa cidade como Paris é um número extremamente alto e que esse é o mais difícil de acontecer, eu diria, porque ele, às vezes, se esbarra, né, vamos dizer, numa lógica mais de mercado imobiliário. Portanto, existe essa conversa e eu vou mostrar depois que dentro do mesmo lote existe essa exigência de mixidade e que tudo é uma troca, na verdade, consciente entre os atores, onde a prefeitura deixa construir, ou, portanto, dá um valor de construção em troca de favores, que seria, por exemplo, a construção de uma creche, a construção de habitação social. Então, esse aqui é o contexto. E essa aqui é a nossa proposta, que na verdade não é tão interessante em si, mas que mostra o quê? Nós tínhamos um lote, onde, na verdade, esse aqui é uma perspectiva que, em volta de um eixo já consolidado, onde a prefeitura tem como plano de estabelecer uma ligação de tramway. E a gente recebe, ao mesmo tempo, nesse processo de concurso, um pré-trabalho de programação e até de volumetria, onde nós temos que respeitar recuos, obviamente, recuos, alturas, mas também intenções urbanísticas, que explica, por exemplo, que esse prédio ele está chanfrado aqui, porque isso aqui abria uma visão sobre a torre, que é o do Jean Nouvel, que está atrás. Então, tudo isso aqui está extremamente, minuciosamente assim, concebido, nos mínimos detalhes, pelos urbanistas que desenhou o bairro. Não é um urbanista só, a prefeitura costuma definir só bilote, aí um urbanista trabalha aqui, outro aqui, tudo isso em grupos enormes, assim, com muita tecnicidade. E, no nosso caso, por exemplo, tinha que implantar uma creche no baseamento do prédio, mas também uma certa quantia de comércio, mas também, dentro do corpo do próprio prédio, uma quantia de habitação, eu digo no sentido tradicional do termo habitação, mercado imobiliário, e também habitação social e um foyer. E isso é interessante, uma indicação da prefeitura que era não mostrar aonde é cada
uma dessas unidades dentro do corpo do prédio, ou seja, tratar o prédio com um corpo único, mas com 3 entradas diferentes, que correspondem a 3 programas diferentes, de modo a não discriminar visualmente o que é habitação social, habitação normal, paga, ou do foyer de trabalhador. Isso sendo uma operação que, no final, é rentável e se paga, tanto que o incorporador que está, na verdade, o próprio incorporador, na verdade, é um outro modo de atribuição dentro do lote. Tem um concurso de incorporador e o incorporador ganha o lote. E depois, no lote, ele não escolhe o arquiteto, tem um concurso de arquitetura, ele participa da seleção, mas junto com a prefeitura e outros órgãos, e depois vai ter que continuar com o arquiteto que foi escolhido e construir com ele. Outra ZAC, interessante também, na beira de uma linha férrea que vai ser coberta aos poucos, e do periférico que está passando aqui, que também vai ser coberto, e em volta de um projeto que é o Grand Tribunal de Paris, que na verdade seria um super tribunal, reunindo todos os tribunais. Hoje está na Ilha da Cité, um prédio lindo, inclusive, histórico, mas agora o TGE, né, como ele chama esse, vai ser, na verdade, o elemento mais importante de um conjunto gigantesco de intervenção urbana que, da mesma forma, foi subdividido em intervenções de tamanhos médios e que hoje está construída aqui, está em construção aqui. O bairro está nascendo em volta de um grande parque, que seria o Parque Martin Luther King, e que, na verdade, vai criar uma área verde que nessa região faltava, e que também vai valorizar bastante o preço dos prédios. Então, aí, eu acho que, mais uma vez, o gesto, né, urbanizador, ele cria condições comerciais também. Ele pode, inclusive, beneficiar a comunidade que era num parque, mas ele cria condições de valorizações, porque essa frente não existia. Ela agora se torna um lugar desejável, portanto, os preços estão alavancados nessa região, e isso torna a operação possível. Um circuito bastante interessante. Aqui mesmo o processo, o ateliê de urbanismo, aí você vê que é interessante, né? Esse aqui serão os lotes já atribuídos, então, portanto, já com projeto. Esse aqui são os lotes em processo de seleção, então, onde a gente só tem volumetrias. Esse aqui era o nosso lote, o outro estava atribuído. Então, recebemos. Esse aqui é, hoje, o estado na época do concurso, o estado do lugar, para dizer que esses aqui são lugares criados ex nihilo, não tem nada. E, às vezes, inclusive, e no caso dele, tem uma modificação topografia de mais de 6 metros do nível existente. Então, realmente, um bairro novo, muito grande, a gente está falando de, acho que, 2 quilômetros de extensão, onde você vai ver, esse aqui, a cobertura dos trilhos, né? Os prédios vão estar acima, na verdade, e por conta disso, dessa vez, os trilhos eram no nível do chão. O bairro inteiro foi na verdade, acabou de ser construído 6 metros acima do nível original. Obviamente que existe uma preocupação, essa é uma foto ruim, mas que eu tirei eu mesmo porque eu fiquei admirado. Vocês, como a gente pode, eu diria, conceber esse novo bairro, obviamente tem exigências de sustentabilidade muito fortes. Não é todos têm, mas esse aqui é um pouco, eles queriam fazer um case. E a ideia realmente era ter uma gestão das energias, do lixo, e de todas as questões ligadas à proteção ambiental muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, dentro do plano diretor e a definição desse bairro, tinha a ideia de criar uma usina de incineração de resíduos orgânicos, produzindo a energia do próprio bairro. E a coleta, na verdade, desse lixo seria feito por sistema pneumático, que é esse tubo que você está vendo. Portanto, a prefeitura equipando, na verdade, quilômetros, né, de uma via aterrada, e esse aqui seria um sistema pneumático que seria ligado a cada prédio individualmente,
Ao passo que você tem aí uma sala, cada prédio vai ter uma sala, onde o lixo seria expulso e aí colocado e chegando diretamente na usina de biomassa, na verdade, produzindo uma energia, enfim. Isso, obviamente, requer um planejamento muito mais fino do que um plano diretor cartográfico. Eu acho que é aqui que a gente chega na excelência e na possibilidade de falar da cidade agradável. Na verdade, a gente chega bem antes disso, mas eu acho que a gente está retratando aqui modelos de urbanização que não existem só na França, que se pode ver em vários lugares da Europa, principalmente na Dinamarca, assim, em países do norte europeu, Alemanha, enfim, menos no sul da Europa e em poucos lugares do mundo. Então, aqui, mais uma vez, né, apresentado aqui a diferença de nível, que isso aqui também é um custo, e aí a ideia do bairro, depois, que, na verdade, é a promoção de uma arquitetura, obviamente, variada, contemporânea, mas que deixa lugar para uma expressão individual, cada lote é um lote, cada prédio é um prédio. Inclusive, tem uma prerrogativa da prefeitura que faz com que, se você está construído num lote dessa operação, você não tem direito de pegar outro, de modo a promover uma diversidade arquitetônica no bairro e não ter um monopólio da linguagem, ou, enfim, deixa viver. Obviamente, tem uma diversidade programática. Esse aqui, por exemplo, é um prédio que eu diria do mercado imobiliário tradicional, bem bonito, por acaso, feito por um arquiteto português, porque também tem esse movimento de trazer arquitetos estrangeiros, não só franceses como estrangeiros, e o nosso lote do lado, que era uma programação. Esse aqui é o prédio do Renzo Piano, que vai ser o tribunal, né, o TGE, que é uma torre de 150 metros de altura, onde você vai ter uma cidade jurídica. Eu acho que tem 30 mil pessoas trabalhando ali. E, na verdade, nós convidamos uns arquitetos, vou passar rapidamente, da Dinamarca, que é o COB, para participar juntos, porque tinha aí uma exigência de fazer uma equipe, não no seu lote, internacional, trazendo um dinamarquês e nós, franco-brasileiros, portanto, mais franceses nessa história. Isso só para dar uma ideia, através de um pouco técnico, mas eu acho que é importante nesse contexto, é o material que a gente recebe. Então, você não se recebe a programação como os tipos, né? O tamanho dos apartamentos, o modo como eles têm que ser organizados, as prerrogativas urbanísticas, onde você tem que deixar passar a visão, todos os grandes princípios de implantação, de prospecto, de altura. E isso aqui, a gente está falando, quando você começa a participar da concorrência, você recebe um caderno de encargo, né? Um trabalho de programação. Trabalho de programação no Brasil é um trabalho que quase não existe, nem em concursos públicos, é muito difícil. E não tem escritório de programação se você quer trabalhar com... Porque a programação ela é muito importante, ela vem muito antes do trabalho do arquiteto, do incorporador começar a estabelecer critérios, às vezes funcionais, mas que dão uma luz feito por profissionais, de modo a garantir um trabalho de qualidade maior. Esse aqui, por exemplo, não é o nosso projeto, mas sim o projeto do urbanista, que queria, na verdade, que a gente fizesse uma implantação em 3 corpos, onde os volumes seriam... Obviamente que a gente pode evoluir muito, inclusive a gente fez isso, mas era a visão do urbanista antes de a gente começar o trabalho. Estudos de instalação e aí, finalmente, a nossa proposta, e que, mais uma vez, era a criação aqui de uma creche, no andar superior de uma escola primária, no azul de um foyer de trabalhador, que são trabalhadores que vêm há alguns meses passar em residência, e aí habitação social. Obviamente que os conceitos eram ligados, né, ao ritmo visível ou não, então tinha que respeitar esse ritmo de prédios mais altos. Existe uma ordem na desordem, mas tudo isso são coisas... Eu falo disso porque isso não existe aqui no Brasil. Esse nível de conversa precisa
de dizer, não, você tem que respeitar uma distância, porque aqui a gente começou aqui, a gente queria que você conversasse com o vizinho daqui, aqui, e sentar todo mundo juntos, efetivamente, para trabalhar. Isso aqui é muita coisa. Obviamente, a relação com o parque, o fato que o parque tinha que entrar no terreno, que a gente tinha que se virar para isso, e aí começou o conceito, que na verdade nada mais que um jardim, né, suspenso, que vem crescer nos prédios em vários níveis, e aí vai a composição, aí depois o resultado e a visão do nosso projeto no parque, enfim. Esse aqui é o prédio, né, o conjunto de prédio produzido. Eu vou avançar porque eu vi que tem 10 minutos, então vamos lá. Eu queria acabar no Reinventer Paris, que é uma iniciativa da Anne Hidalgo e que é muito recente desse ano, e na verdade que isso traz, talvez, porque o modelo que eu estou descrevendo aqui dessa ZAC, eu acho que vai tender a assumir um pouco no modelo que ele estava por falta de recursos públicos. Hoje, as prefeituras, até na ponta, como Paris, mas mesmo em São Paulo, no caso do Arco Tietê, estão muito mais convidando o mercado, os arquitetos e os urbanistas a pensar modelos juntos, porque o modelo antigo, que era de subvencionar, de pagar, de construir, não é mais sustentável. Então, temos que reinventar um pouco esse nível de conversa. A Anne Hidalgo, na verdade, disponibilizou em Paris 13 terrenos intramuros para convidar arquitetos, grupos econômicos e urbanistas a repensar Paris, através de temáticas muito diferentes, desde prédio tombado, esse aqui é o prédio Morland, que é uma administração hoje, na área do BO tem 40 mil metros quadrados, esse aqui deve ter 1.000, escalas diferentes, temáticas diferentes, convidando todo mundo a criar modelos de programações novos, ou seja, criar modelos econômicos viáveis, onde é possível misturar cada vez mais uso. Eu digo usos de cunho público e privado, mas um pagando o outro de alguma forma, e a operação, contudo, ficando uma operação lucrativa e uma operação significativa para a Prefeitura de Paris, que é essa, e a julgar a qualidade urbanística da proposta. Eu digo aí a qualidade da arquitetura, mas também da proposta urbana. A Prefeitura mandou aí um caderno de encargo gigantesco que fala de sustentabilidade, mas que fala também de mixidade social, que fala de uma opção de coisas. E aqui foi a ocasião, na verdade, de organizar uma viagem de volta para a França, porque nós conseguimos montar um grupo econômico com o Philippe Young, do Urban, e a gente montou um consórcio Triptyque Urban. O Philippe Young é um ator muito grande, hoje é o vencedor do Casa Paulista, ele tá aí com grandes operações em curso aqui. Ele aceitou e topou levar para Paris arquitetos franceses e brasileiros com capitais brasileiros, investindo em Paris nessa renovação. E nós então, fizemos propostas para 13 terrenos dos 23 da Anne Hidalgo, levando figuras, né, Paulo Mendes da Rocha, toda a escola paulista, eu diria o Andrade Moretin, André Urbucci, Márcio Kogan também, e juntando com franceses internacionais, inclusive o Alejandro Aravena, o chileno, e respondendo numa proposta coerente entre os 13 e com fundos brasileiros nesse concurso. Dos 13, 2 do consórcio foram selecionados e nós estamos hoje trabalhando na segunda fase, sempre com Philippe Young, para atender, então. E engraçado que um arquiteto francês e um arquiteto brasileiro ganharam. Então, um dos nossos amigos é o Andrade Moretin, que é um escritório paulistano, estão hoje trabalhando em assuntos em Paris, numa proposta franco-brasileira com fundos brasileiros. Obrigado.